Talvez você não viveu essa época, ou não era nascido, mas até 1994 era comum que os brasileiros acordassem cedo aos domingos, correndo para frente da TV. O motivo para isso ser um hábito atendia pelo nome nos anos 90 e não pôde acompanhar a carreira de Senna ou simplesmente quer relembrar a trajetória de um grande ídolo. Vem com a gente e conheça os detalhes da história de Ayrton Senna. Filho do empresário Milton Guirado Teodoro da Silva e de Neide Joana Senna da Silva, Ayrton Senna da Silva nasceu em 21 de março de 1960, na maternidade de São Paulo, no bairro de Cerqueira César. A mãe de Senna era neta de imigrantes italianos e o seu pai era filho de uma espanhola com um paulista. Ele morou no Jardim São Paulo dos 4 aos 12 anos, mudando-se posteriormente para o Tremembé. Desde novo, Senna se interessava por automóveis. Foi incentivado pelo pai, que montou o primeiro kart de Senna quando este tinha 4 anos. Esse kart foi feito com um motor de máquina de cortar grama. Aos 9 anos, já conduzia jipes pelas estradas dentro das propriedades rurais de seu pai Milton. Na televisão, gostava de assistir o desenho Speed Racer, que é sobre um piloto de corridas. Numa distribuição Turner International. Here comes Speed Racer. He's a demon on wheels. Speed Racer. Começou a competir oficialmente nas provas de kart aos 13 anos. A sua primeira vitória oficial aconteceu na primeira prova oficial no kart de que participou, em julho de 73. Tal fato aconteceu no kartódromo de Interlagos. Nessa época, ele nem poderia imaginar que hoje esse mesmo local leva o seu nome. Em 1977, ganhou o seu primeiro campeonato sul-americano de kart, repetindo o feito em 1980. Também foi campeão brasileiro de kart em 78, 79 e 80. Foi campeão paulista em 2 ocasiões, em 74, na categoria júnior, e em 76. Foi 2 vezes vice-campeão mundial de kart em 79. A conquista do seu primeiro título de campeão brasileiro de kart ocorreu em 16 de julho de 78, no kartódromo de Tarumã, em Viamão, na Grande Porto Alegre. Ayrton, com 18 anos na época, venceu todas as provas. No Sul, o título pan-americano de kart para um brasileiro. O paulista Ayrton Senna confirma o favoritismo e vence as 3 baterias do campeonato no perigoso circuito de Tarumã, onde alguns pilotos são obrigados a se virar para continuar na pista. Ayrton Senna absoluto dá um show no kart número até o fim e fatura o título pan-americano de kart com 0 ponto perdido. Depois, no boxe, água para refrescar o calor da vitória de Ayrton Senna. No Mundial de Kart, realizado em 79 em Estoril, Ayrton Senna usou pela Brasil usar o mesmo capacete com o mesmo layout, conforme exigia o regulamento da competição. Mas quando retornaram ao Brasil, Ayrton Senna conversou com Cid Mosca para que ele fizesse daquela pintura sua marca própria dentro das pistas. E assim foi feito. Em 1981, começou a competir na Europa, ganhando o campeonato inglês de Fórmula Ford 1600. Foram 12 vitórias em 20 corridas. Ao final da temporada, Ayrton encontrava-se em um dilema. Apesar do sucesso na temporada, não conseguiu novos patrocinadores, razão pela qual não conseguia se sustentar na Europa. Sua família não apoiava integralmente, pois tinham receio dos perigos das pistas de corrida. Por tudo isso, Senna decidiu abandonar o automobilismo e administrar uma loja de material de construção montada pelo pai no bairro Parque Novo Mundo, na zona norte da capital paulista. Porém, em fevereiro de 82, decidiu voltar à Europa e continuar sua carreira. Naquele mesmo ano de 82, foi campeão europeu e britânico de Fórmula Ford 2000. Foram 22 vitórias em 27 corridas. Em 1983, venceu o campeonato inglês de Fórmula 3 inglesa. Foram 13 vitórias em 21 corridas, sendo 9 delas consecutivas. Essa conquista da Fórmula 3 lhe valeu o cumprimento do então presidente da República, João Figueiredo, através de um telegrama. Os primeiros passos de Ayrton Senna na Fórmula 1 aconteceram na temporada de 1984, e a Toleman foi sua primeira equipe. Em sua terceira corrida, na África do Sul, o piloto brasileiro marcou seu primeiro pódio ao lado do Prost, do Príncipe, da Stephanie.
Eu me senti uma pessoa normal, absolutamente. Eu não tive tempo de sentir alguma coisa diferente. Foi tudo tão rápido, tão natural, que não deu tempo de você ver algum sonho, alguma coisa extraordinária. Foi tudo assim, corrido, rápido, confuso. Ele terminou o campeonato na 9ª colocação. Na primeira temporada em sua nova equipe, o brasileiro conquistou 7 pole position. A primeira vitória de Ayrton Senna na Fórmula 1 aconteceu no GP de Portugal. Aquela foi a segunda prova do calendário de 1985. No volante de um carro da Lotus, o brasileiro fez a pole, alcançou a volta mais rápida e assegurou seu primeiro de 41 triunfos na categoria. Olha a bandeirada! Festa da Lotus! A vibração de Ayrton Senna, impressionante a alegria dele do cockpit do carro. Nigel Mansell acabou saindo e foi parar no gramado. Vejam a alegria do brasileiro Ayrton Senna. Ainda naquele ano, Senna venceu o GP da Europa. No total, o brasileiro conseguiu mais 4 pódios e encerrou o campeonato na 4ª colocação. Em 1986, Senna foi novamente o 4º colocado do campeonato de Fórmula 1. Naquela temporada, ele venceu os GPs da Espanha e dos Estados Unidos. No GP do Brasil, foi pole position, mas acabou em segundo, atrás do também brasileiro Nelson Piquet. É a 14ª vez que ele vive este instante, e os dois brasileiros. Guarde esta imagem neste princípio de ano esportivo do Brasil. Ainda na Lotus, Ayrton Senna foi o 3º colocado do Mundial em 1987, quando venceu os GPs de Mônaco e dos Estados Unidos e conquistou outros 6 pódios. Em 1988, Ayrton Senna chegou à McLaren para ser companheiro de Alain Prost. Os dois pilotos venceram 15 das 16 corridas dessa temporada, mas o brasileiro levou a melhor da disputa interna da equipe e conquistou seu primeiro título da Fórmula 1. Já em 1989, as posições se inverteram e Prost foi o campeão, à frente de Senna. O bicampeonato de Senna na Fórmula 1 veio em 1990. Naquele ano, Alain Prost havia se transferido para a Ferrari. O brasileiro venceu 6 corridas. Ayrton Senna se sagrou tricampeão da Fórmula 1 em 1991, quando iniciou de maneira impressionante a temporada. Ele venceu todas as 4 primeiras corridas, inclusive o GP do Brasil em Interlagos. Vem pra reta! Brasil! A festa é toda dele! Ele pega a bandeira brasileira! O carro vai parando, tem que dar um tranco, ele disse que parou! O piloto brasileiro encerrou aquele ano com 7 vitórias e larga vantagem para o vice-campeão Nigel Mansell. Já em 1992, Senna venceu 3 GPs, de Mônaco, Hungria e Itália, mas terminou o campeonato apenas em 4º lugar. A trajetória de Senna na McLaren foi encerrada em 1993, quando ele foi vice-campeão. O brasileiro venceu os GPs do Brasil, da Europa, de Mônaco, do Japão e da Austrália, mas acabou a temporada atrás de Alain Prost. Antes da gente falar de 1994, voltamos para falar um pouco mais da vida particular de Senna. Lá na Araguaia, quando eu fui pescar uma das vezes, que estava no céu de cardume, e dois vizinhos assim, bateu em tudo do cardume, começaram a pular, mas pulava, mas era tudo por canto, veio um, deu um pulo assim, me deu uma chifrada aqui. Além das corridas de carros, Ayrton Senna dedicava-se a tudo que apresentasse algum nível de velocidade, como por exemplo jet skis, motos, aeromodelos e principalmente helicópteros. Ayrton tinha o seu próprio helicóptero, um Esquilo, e acabou tornando-se piloto privado, conseguindo seu brevet em 1993. Apesar de a carreira de piloto estar em plena atividade no início da década de 90, Ayrton começou a se dedicar com mais afinco aos negócios e a administrar um patrimônio de centenas de milhões de dólares, que era a Ayrton Senna Promoções e Empreendimentos, dirigida pelo pai Milton da Silva, o irmão Leonardo e o primo Fábio, que controlava as empresas do grupo. Em fevereiro de 1994, o personagem Seninha foi apresentado à imprensa.
A intenção era atingir o público infantil com os ideais do piloto, como a superação, dedicação e o gosto pela vitória. Em vida, Ayrton Senna ajudou inúmeras vezes programas de assistência a carentes, principalmente os ligados a crianças. A única condição para isso era o total sigilo. Se a imprensa descobrisse, ele negaria. Até mesmo a família e amigos mais próximos não tinham conhecimento da maioria de suas doações. Ayrton não desejava que seus gestos fossem interpretados apenas como promoção pessoal. Senna era devoto do catolicismo e costumava ler a Bíblia durante os voos que fazia entre São Paulo e Europa. Viviane Senna, irmã de Ayrton, revelou que pouco antes de sua morte ele abriu a Bíblia em uma página. Naquela manhã, quando ele acordou, pediu a Deus para falar com ele. Abriu a Bíblia e leu um texto que falava que Deus ia dar para ele o maior presente de todos os presentes, que era ele mesmo. No futebol, Ayrton Senna se declarava torcedor do Corinthians, fato muito celebrado pela torcida do clube por sua própria condição de ídolo nacional. Na vida afetiva, Ayrton Senna, sempre muito focado em sua carreira, teve 5 namoros sérios e teve um casamento, que ocorreu em fevereiro de 1981 com a Lilian. Após o casamento, Lilian passou a assinar Lilian Senna da Silva. A união durou apenas 8 meses. Após o divórcio com Lilian, Senna assumiu seu caso com Adriane Yamin. À época, uma adolescente de 15 anos, herdeira da empresa Duchas Corona. O relacionamento foi bastante comentado pelo fato de a mesma ser menor de idade e bem mais jovem que o piloto, que foi o primeiro namorado dela. O relacionamento durou até o final de 1988. Após a separação com Adriane Yamin, Senna teve um relacionamento com a Xuxa. Um cara que gosta de bicho, que nem eu. Um cara com grana, que não vai querer minha grana. Um cara conhecido, que não vai querer se aproveitar de mim, mas já tem namorada. E aí demorou uma semana, mais ou menos, 10 dias, ele ligou aqui pra Globo, pra tudo que é lugar, pra me procurar. Atendi o telefone e ele disse: eu quero te conhecer. O que você quer de Natal? Presente de Natal. Bom, o que eu realmente quero eu não posso falar aqui, mas... Por que não? Censurado. Por quê? Mas... eu quero só felicidade. Puta que... Que durou do final de dezembro de 88 a 1990. E rápidos casos com diversas mulheres, especialmente modelos, como Patrícia Machado, Vanusa Spindler, Cristine Ferracil e Marcela Prado. Essa engravidou, mas Senna disse que não assumiria o bebê por desconfiar da paternidade. A jovem entrou na justiça para provar a paternidade da filha, mas comprovou-se, através de exame de DNA, que Senna não era o pai da criança. Ayrton iniciou um namoro com Adriane Galisteu após o GP do Brasil de 1993. O relacionamento durou 13 meses. Voltando para 1994. Neste ano, Ayrton Senna chegou ao Williams para ser companheiro de Damon Hill. O brasileiro foi pole position nas 2 primeiras provas do calendário da Fórmula 1, no Brasil e também no GP do Pacífico, mas abandonou ambas as provas. Ayrton Senna da Silva morreu em 1º de maio de 1994, aos 34 anos, depois de não resistir aos ferimentos de um grave acidente no GP de San Marino, que foi a 3ª corrida daquele ano no calendário da Fórmula 1. O brasileiro perdeu o controle do carro, que teve uma barra de direção quebrada, e se chocou com o muro violentamente na curva Tamburello. Naquele momento, ele havia reduzido a velocidade de 300 para 200 km por hora. Senna foi atendido na pista do Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Imola, na Itália, e levado de helicóptero para o hospital, onde foi constatada sua morte cerebral.
Senna já havia se manifestado ao contrário à realização daquela corrida, uma vez que nos treinos de classificação, o piloto austríaco Ratzenberger morreu e o brasileiro Rubens Barrichello se feriu gravemente. A morte de Senna gerou forte comoção no Brasil. Seu funeral aconteceu em São Paulo, com honras de chefe de Estado. O caixão que levava o corpo do piloto foi carregado por outros pilotos da Fórmula 1, inclusive seu rival Alain Prost. Ainda que a morte tenha encerrado precocemente a carreira de Ayrton Senna, ele é mundialmente reconhecido como um dos maiores nomes do automobilismo mundial. Ele disputou 161 grandes prêmios, largou na pole position em 65 oportunidades, venceu 41 corridas. Ficou na liderança durante 2.982 voltas. Em 19 oportunidades fez a volta mais rápida. Foi campeão mundial 3 vezes. Subiu ao pódio da Fórmula 1 em 80 oportunidades. Somou 610 pontos em suas temporadas na categoria. Rodou mais de 13 mil quilômetros. Conquistou 19 vitórias de ponta a ponta. Ayrton Senna, do Brasil.